Então, a minha intenção nessa série é fazer isso aí. Na semana passada, nós tratamos sobre como a mulher deve espelhar as glórias do Senhor em sua feminilidade. Hoje eu pretendo trabalhar como o homem deve espelhar as glórias do Senhor em sua masculinidade. E na semana que vem, a gente fecha falando desse espelho, dessa representação conjunta. E eu escolhi tratar de 1 Pedro. Então nós vamos tratar de 1 Pedro. Já tratamos do verso 1 a 6, hoje vamos tratar do verso 7, na semana que vem, do 8 ao 12. Então, eu coloquei aqui nos slides as duas traduções que eu tenho usado mais frequentemente, do verso 7, só para a gente ver como elas se ajudam e se complementam e dando-nos algumas ideias sobre o que o texto original diz. Olha só, 1 Pedro 3,7, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E a NVI, como está aí impresso na ordem de culto, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos pensar sobre o porquê que é importante nós tratarmos da masculinidade hoje. E eu quero falar de algo que talvez seja estranho à maioria de vocês. Alguns autores, sabiamente, eu entendo, tem falado sobre como em tempos recentes nós vivemos ou experimentamos uma feminilização do lar e da religião. Interessante isso. Eu li recentemente um outro autor que dizia isso, mas quem me mostrou de uma maneira muito convincente foi uma mulher. A Nancy Pearcey, naquele livro que os presbíteros conhecem, alguns outros autores, chamado Verdade Absoluta, fala de como na história recente do mundo ocidental, dois eventos principalmente moldaram a maneira como a gente entende a casa e a igreja, o lar e a religião. Veja só, o primeiro deles é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela proporcionou uma mudança social muito grande. Por quê? Antes da Revolução Industrial, onde é que o homem trabalhava? Em casa. Por ele trabalhar em casa, ele participava da vida de casa com mais frequência. Ele vivia a vida do lar. Ele participava da educação dos seus filhos de maneira mais intensa. Como consequência da Revolução Industrial, o que aconteceu? Todo mundo saiu para trabalhar fora. A ideia das fábricas, da grande produtividade, da grande produção em massa, fez com que muita gente vislumbrasse o desenvolvimento da humanidade, mas não percebesse que isso aí ia afetar a casa. Tanto é que uma coisa curiosa aconteceu na história. Quando houve a Revolução Industrial, no início, toda a família saiu de casa, inclusive mulheres e crianças. Mas por causa dos males que isso estava causando às mulheres e crianças, algumas leis foram estabelecidas e elas voltaram para o lar. E só os homens ficaram fora. E aí o que aconteceu como consequência disso? O homem deixou de participar. Ele agora é ausente da sua casa. E traz sobre a mãe a responsabilidade de educar os filhos como exemplo moral e espiritual. Olha que interessante. Agora em casa, o filho tem dificuldade de enxergar o pai como exemplo de moral, porque ele convive só com a mãe. E é a mãe que dá essas lições. Ele tem dificuldade de enxergar o pai como exemplo espiritual, porque o pai não trata disso. O pai chega em casa cansado, tem muitas outras coisas para fazer. Então a mãe vira o exemplo de moralidade e espiritualidade. E com isso há uma feminilização do lar. Mas autores têm visto também um outro fenômeno interessante. Nos Estados Unidos especialmente, mas isso aconteceu em outros lugares como consequência do que aconteceu nos Estados Unidos, houve um movimento chamado Segundo Grande Despertamento, no início do século XIX, que fez com que muitas pessoas saíssem para os eventos de avivamento e lá promovessem uma grande espiritualidade, mas essa espiritualidade era muito mais emocionalista do que propriamente algo racionalista. Veja, o racionalista em si mesmo e somente é mal, mas o emocionalismo também em si mesmo é mal. E o segundo grande despertamento, ao destacar o emocionalismo da religião, ele acabou despertando uma coisa que até então não era comum: as mulheres estarem à frente na liderança da igreja.
E curioso, não precisa ir para muitas igrejas evangélicas para perceber que isso é verdadeiro até hoje. Por que tem mais mulher do que homem? Tem gente que acha que homem é pior, é ruim de religião, entendeu? Acha que religião é coisa de mulher. Esse é um entendimento errado do cristianismo, sabe por quê? Olha para o islamismo. O homem também é muito presente. Olha para o judaísmo. O homem é muito presente. É no cristianismo que houve uma feminilização da religião. Errado. E isso tem que chamar a nossa atenção para problemas que existem no nosso meio e que precisam ser corrigidos com uma visão bíblica sobre masculinidade. Uma outra coisa também, agora chegando bem mais próximo da gente, bem mais cara de Brasil, né? Há um machismo brasileiro que também atrapalha nessa questão de masculinidade. Por quê? O brasileiro é tão perdido quanto ao que significa ser homem, que ele foge de atividades femininas. Essa coisa de usar o secador não é comigo, hein? Isso aí é coisa de mulher, né? A gente brinca assim, ou lavar louça não, lavar louça minha esposa faz, eu faço outras coisas, entendeu? Eu corto grama, que é másculo assim, né? Eu tiro o lixo, assim, isso é másculo. A gente está tão preocupado com esse tipo de atividade, que a gente se esquece de que tem muito mais, coisas muito mais profundas. A gente identifica com coisas pequenas que são mais próprias de cultura, do que propriamente de essência. Douglas Wilson, um autor que eu vou mencionar na nossa escola dominical hoje, ele afirma que muitas vezes o homem acha que sua responsabilidade é cuidar das coisas fora de casa, enquanto a mulher cuida de dentro de casa. Olha, meu bem, a gente vai fazer vamos repartir aqui, ó. Tratado de Tordesilhas, eu cuido de fora de casa, você cuida de dentro de casa, né? E esse é um conceito equivocado, porque a nossa passagem vai falar sobre homem cuidando das coisas do lar, vivendo a vida do lar. Além disso, a nossa cultura tem experimentado muito a perpetuação do conceito de mulher-objeto. E tudo isso é muito ruim. Por quê? Porque a masculinidade tem sido vista de forma muito deturpada. Muito deturpada. Por isso eu queria que a gente visse o texto de Pedro como sendo um início de reflexão importante. Pedro diz na sua passagem que os homens também têm responsabilidades em relação a outros. Porque quando ele fala das mulheres, se você tem a sua Bíblia aberta, eu vou pedir para você olhar lá em 1 Pedro, não só no texto que está impresso, mas veja só. Em 1 Pedro, lá no capítulo 3, verso 1, fala assim: do mesmo modo, mulheres. Por que do mesmo modo? Eu expliquei na semana passada que Pedro está tratando de como é que você deve se relacionar com pessoas na sociedade. Ele fala de como é que você se relaciona com o rei, ele fala de como é que escravos se relacionam aos seus senhores, e tudo em espírito de sujeição, de respeito. E aí ele fala que as mulheres têm que fazer isso em relação aos seus maridos. Só que quando chega nos maridos, não diz assim, olha, mulher tem que tratar com respeito, então você se deu respeito. Não, diz homens igualmente, ou do mesmo modo. Olha o verso 7 agora. Do mesmo modo, vocês maridos. Por que do mesmo modo? Porque Pedro vai dizer aqui, vocês maridos também devem respeito e honra. Vocês também devem respeito e honra para com suas mulheres. Não pense que a submissão da mulher é um dever dela e você não a trata com a reciprocidade. Do mesmo modo, igualmente, vocês também, ele está dizendo. Vocês também. Pedro também exige que os maridos tenham conduta devida em relação às suas esposas. E o que é essa conduta devida? É a honra e o respeito que estão em todo o contexto. Se você der uma olhada no capítulo 2, verso 17, 18, eu acabei de ler o 3:1, fala sempre assim: se conduza com honra, com respeito em relação ao rei, em relação ao seu senhor. Sempre honra, respeito. Esse tema está presente em Pedro. E olha que Pedro está escrevendo para cristãos que estão passando por perseguição. Não é por gente que está vivendo tranquilamente, não. Mas deva respeito, preste honra, preste dignidade. E por que isso aqui é tão lindo? Pedro está escrevendo não só para gente que sofre, mas gente que convive em meio a religiões que desprezam as mulheres. As religiões pagãs, elas desprezavam, e o cristianismo em contrapartida vai exigir que mulheres sejam tratadas com dignidade.
Maridos não têm direito de desrespeitar suas esposas em público, nem de brincadeira. Por que eu estou dizendo isso? Essa é uma das maneiras mais comuns de homens desrespeitarem, não tratarem com honra as suas mulheres. A gente gosta daquela piadinha que a gente conta algo que deixa ela mordida. Expô-la ao desprezo, à vergonha pública, é descumprir o que o texto fala, de tratá-la com honra, com dignidade. Existem maneiras diversas, essa é apenas uma delas, de nós descumprirmos o que a palavra de Deus pede. Inclusive, homens têm falhado numa coisa que me chamou a atenção quando eu lia e estudava para essa mensagem. Os homens têm perdido a ideia de lar como seu maior deleite. Olha que interessante. Ao meio da revista atualizada, fala assim: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Sabe o que é interessante? Lendo um livro do reverendo Augusto Nicodemos, em que ele fala desse texto, ele diz assim: esse é o único imperativo do texto, é a única ordem. Imagina chegar para os homens assim: então, rapaziada, homens, vivam a vida do lar. Hã? É uma ordem meio estranha a princípio. Como assim? O que a gente deve fazer, pastor? O senhor falou de mulher na semana passada, agora é a nossa vez. Vivam a vida do lar. Hã? O que quer dizer? Pedro, eu acho que está chamando a atenção de algo muito sábio aqui. A ordem por participação no lar, e quando eu falo participação no lar, preste atenção, atente para pessoas. A ideia é: participe na vida das pessoas do lar, antes do que nas coisas do lar. Porque o homem vai dizer: eu participo, eu sou o cara que está lá trazendo o pão. A ordem por participação no lar também é uma responsabilidade sua, homens. Na verdade, é primariamente sua. E aqui que a coisa aperta pra gente. E eu falei que eu ia bater em vocês no domingo passado, então agora é hora de apanhar. Não é que a gente ajuda, é que é nossa responsa. Quem é a ajudadora é a mulher. A responsa é nossa. Cuidar do lar é nossa responsabilidade. A mulher foi feita auxiliadora. Se o lar vai bem, é culpa nossa. Se os filhos não estão bem, a culpa é nossa. Quando Eva peca e dá o fruto ao seu marido e ele peca, Deus vai conversar com quem? Com Adão. Porque a culpa é dele. A responsabilidade é primariamente dele. E a gente se esqueceu disso. A gente chega em casa e fala assim: meu bem, vim aqui para te ajudar. Não! Eu não vim aqui te ajudar. Você me ajudou tanto, obrigado, agora eu vou retomar. Mas a gente não olha assim. A gente acha que quando a gente ajuda, a gente faz muito. Errado! Você ajuda, você faz pouco. Você faz pouco. Porque a responsabilidade é sua. Primariamente sua. Homens que chegam do trabalho cansados, curtem a televisão e depois vão dormir, estão vivendo em um hotel. E não tem homem que é assim? Chega em casa, a primeira coisa que ele fala é dizer assim: meu bem, eu estou cansado. Hoje foi difícil. Que dia que não é difícil? O trabalho seria obrigatoriamente com o suor do rosto. A gente chega em casa e fala o óbvio: estou cansado. É lógico que você está cansado. É para ser assim. As coisas são assim. E isso não é razão de você fazer da sua casa um hotel, em que você vai lá curtir a sua cama, o seu sofá. Porque, que gostoso. Errado isso. Olha só, se o lar não é o seu maior deleite ao final do dia, e eu estou falando agora de pessoas, não de coisas, não por causa do sofá, ou da sua cama, do seu travesseiro. Se o lar não é o seu maior deleite ao final do seu dia, o homem ficou cativado pelas preocupações e pelos prazeres do meio do dia. E sabe o que chamou atenção para mim essa semana, quando eu estava estudando para essa passagem? É igualzinho o erro da peregrinação do povo, quando saiu do Egito e foi para a terra prometida. Eles ficaram presos às preocupações e aos prazeres do meio da viagem. Eles não olharam para o final da viagem e viram nisso o seu maior deleite. E a gente erra assim também. Quando a gente chega em casa e as nossas preocupações ou as nossas alegrias estão mais ligadas ao meio do dia, tem coisa muito errada no nosso coração. Muito errada.
O nosso maior prazer, o nosso maior deleite tem que ser chegar no lar. Tem que ser chegar no lar. Por isso que quando Pedro fala assim, vivei a vida comum do lar, ele está chamando a nossa atenção para a essência da masculinidade, que na Bíblia é liderança. Liderança. O texto fala de viver junto com a esposa, de viver no lar, de participar do lar, e usa uma expressão estranha, assim, difícil de entender. Fala assim, viva com a esposa com conhecimento. Atualizada traduz por com discernimento, e a NVI com sabedoria, mas na verdade literalmente significa com conhecimento. E é difícil interpretar isso, por isso que as traduções diferentes usam maneiras diferentes de olhar. O que provavelmente significa essa ideia de conhecimento, já que não é explicado no texto? É provável que Pedro esteja falando que homens devem conhecer o que o cristianismo ensina acerca da relação homem e mulher. Homem como cabeça, mulher como auxiliadora. E que esse conhecimento controle todo o seu contato com a sua esposa. Quando fala, viva a vida comum do lar, participe do lar. Com conhecimento sabendo qual é a sua função. Mulheres também, e sabendo a função das mulheres. Por que eu digo isso? Porque homens têm falhado constantemente em não ter conhecimento. Não sabem qual o seu dever, qual a sua responsabilidade. Tanto é que na maioria das vezes o que a gente faz, se a mulher chega assim e fala assim, estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Você fala, tudo bem, resolve aí. Nós somos craques, mestres em deixá-las fazer sozinhas. Porque pra gente ser passivo é muito bom. Se o esforço for maior do que mudar o canal no controle remoto, a gente já chia. Porque o homem parece que tem uma tendência pecaminosa natural à passividade. Ele é lerdo por causa do pecado. Ele é lento. Parece que precisa de um 220 nele para ver se ele acorda. Não é assim que as mulheres sentem muitas vezes? Esse é um pecado nosso. A gente precisa aprender muito sobre o que significa ser líder no lar. O que significa tratar as mulheres com honra? O que significa cuidar do lar ser nossa responsabilidade primária, primariamente nossa? E, claro, como consequência disso, também da mulher. O texto fala de tratar a mulher com honra, e ele dá 3 razões disso. Eu quero que a gente pense um pouquinho sobre elas, porque elas são muito belas. 3 razões. Em primeiro lugar, fala porque a mulher por causa da sua fragilidade. Olha o que diz o texto. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil. Primeira ideia de fragilidade. Não significa que a mulher é menos capaz, mas que ela tem maior delicadeza, e que não é nada de ruim dizer que ela tem menos estrutura para certas tribulações. Sabe, nossa geração, infelizmente, eu disse isso na semana passada, tem lutado para que a mulher não se veja como frágil, e isso é ir contra a sua natureza. Ela é frágil, e reconhecê-la é a sua glória. E a gente tem se esquecido disso. Eu falei que frágil não é necessariamente menos valioso, pelo contrário, quando a gente faz mudança, a gente só escreve frágil na caixa que a gente não quer que quebre, porque é muito valioso. E a gente tem lutado e fugido da ideia de fragilidade. As mulheres têm feito isso como se fosse ruim. Não é. É bom. É lindo. E homens têm que entender que tratá-la com cuidado é porque ela é frágil. Isso não é fraqueza. Isso não é demérito. Isso não é consequência da queda. Também por causa de igualdade. Fala assim, o texto fala... que tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Elas são herdeiras das mesmas coisas que vocês, homens. Portanto, tratem-nas com igualdade. Em Gálatas 3:28 fala que em Cristo já não há mais nem homem, nem mulher. Aí depois vai continuando as comparações. Nem escravo, nem livre. E aí vai citando uma série de pares para dizer que em Cristo nós somos todos iguais. E se somos iguais, significa que não há mais necessidade da gente ter essa preocupação com funções, como se isso fosse gerar desigualdade. Eu falei na semana passada sobre homem e mulher serem iguais em essência, mas diferentes em funções. Diferentes em funções não tira o elemento de igualdade em essência. E a gente precisa lembrar disso.
Um lar onde há igualdade e companheirismo evitaria muitos males sociais. A gente tem problemas aos montes na sociedade hoje por causa de desigualdade. Pais que tratam filhos como se fossem cachorros. Homens que tratam mulheres como se fossem escravas. Isso é desigualdade. E é por isso que a gente tem tantos males sociais hoje, porque não há esse senso de igualdade. E o texto ainda diz que devem tratá-las com honra para que não, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante. Por que deve tratá-la com cuidado? Por que deve tratá-la com delicadeza? Porque homem e mulher precisam orar juntos, e para que essas orações não sejam interrompidas, deve haver respeito e não desrespeito ou dissensões. A ideia é de que Pedro está supondo que a família ora junta e que orações vão deixar de acontecer se as coisas não vão bem. É muito ruim orar com quem a gente está brigado. Não é muito natural. E Pedro sabe disso. Ele entende que deve haver oração e cuidado da vida espiritual a dois. Mas se não há tratamento com honra e com dignidade, a gente não tem facilidade de conviver bem. Muito menos de orar ao Senhor. Por isso que Pedro fala, trate para que você leve em consideração a fragilidade dela, a igualdade entre vocês e a espiritualidade de ambos. Eu queria terminar com meu sermão com a parte que mais me interessa. Como é que homem expressa a liderança do lar de maneira amorosa e reflete o Senhor? Eu falei no começo que homem deve refletir as glórias do Senhor na sua masculinidade. E eu queria que a gente pensasse não só como marido, mas como solteiro, como criança, menino, que a gente pensasse nessas virtudes. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que para mim foi muito nova quando eu comecei a estudar esse assunto. De que pregadores do passado falaram que os homens tinham que espelhar os ofícios de Jesus Cristo. A gente ouve com frequência essa ideia de que o homem é sacerdote do lar. A Cris mencionou isso na oração. Mas a gente não fala frequentemente sobre o homem ser o rei e o profeta do lar. E eu queria que você entendesse o que está implícito na ideia de rei, profeta e sacerdote. Nesses três ofícios a gente vê vê qualidades que devem ser vistas na vida do homem, que nem sempre são vistas, e a gente precisa ser mais cuidadoso com isso. Veja como é que Cristo foi rei, profeta e sacerdote na vida do povo e como nós devemos ser. Eu escolhi 2 palavras de cada um desses ofícios para a gente pensar nesse final de mensagem. Vamos lá. Primeiro vamos falar do ofício real. Homem tem que ser provedor e protetor. Jesus Cristo, quando foi rei, exerceu o ofício real do seu povo, sempre mostrou que ele provia todas as coisas. Lembra, o nosso Deus é um Deus provedor. Lembra o que Abraão disse quando ele estava subindo rumo ao monte para oferecer o sacrifício? E Isaac perguntava o tempo todo, cadê o sacrifício? Deus proverá. Deus é o provedor de todas as nossas necessidades, não só físicas, mas inclusive espirituais. E se Jesus Cristo, que é o nosso rei, provê todas as coisas, toda sorte de bênção espiritual nos vem em Cristo Jesus, então uma das coisas que homens precisam fazer com responsabilidade é prover para o lar. E como é bom quando a gente lembra disso. Alguns homens até que entendem isso com mais propriedade, mas outros não. Outros homens têm se esquecido de que a responsabilidade de prover no lar é primariamente dele. Primariamente dele. E ele precisa se desdobrar para que seja um provedor no lar. E ele não pode transferir essa atribuição à sua esposa. Por mais que ela seja competente, por mais que ela seja qualificada, biblicamente ele não pode deixar de ser provedor. Senão ele não reflete as glórias de Cristo em relação à igreja. Segundo lugar, protetor.
Cristo é quem nos protege dos males, Ele é aquele que guarda a sua igreja. A sua igreja não é atacada pelo maligno, ou não é destruída pelo maligno, porque Ele a protege. E se Cristo é protetor da igreja, então nós homens temos que aprender a sermos protetores das mulheres. Eu estou dizendo isso porque, embora essas coisas fossem comuns no passado, alguns meninos e jovens têm se esquecido disso, de se colocar em risco no lugar de uma menina ou de uma moça. Devia ser uma coisa tão comum. Antigamente a gente chamava isso de cavalheirismo. Hoje em dia a gente acha estranho, né? A gente nem conhece essa palavra direito. Parece que os meninos não aprenderam a fazer isso, não estão aprendendo a fazer isso. E os jovens também não. E nós, homens, estamos perdendo um pouco de referência sobre o que significa proteger. A ideia do homem como protetor reflete a glória de Cristo como aquele que provê toda a estrutura necessária para que a sua comunidade, ele como rei, a sua comunidade esteja protegida. O rei era responsável pelo bem-estar da cidade. Nós somos responsáveis pelo bem-estar da casa. E nós temos que protegê-la em todos os aspectos, tanto física, quanto emocional e espiritualmente. Ofício profético. Essa é uma das coisas que homens têm falhado muito. O profeta era duas coisas. Ele era mestre e ele era admoestador. O mestre é aquele que ensina, obviamente. E o que admoesta é aquele que confronta o pecado. Cristo Jesus sempre foi isso na vida da igreja. Ele ensinou os seus discípulos e aqueles que o ouviam frequentemente. E ele diz que ele continuaria ensinando através do Espírito Santo. Mas não só isso, ele ensinou à igreja como confrontar pecado. E ele diz que onde 2 ou 3 estivessem em seu nome fazendo isso, ele estaria com eles. Por que essas duas qualidades são importantes? Porque nós homens temos falhado muito nisso. Agora aqui vai uma responsa para quem é cabeça do lar. A gente tinha que saber muito de Bíblia. Muito de Bíblia. E de vida com Deus, porque a responsabilidade de ensinar os filhos é sua, não é dela. É sua, primariamente. Não deixe isso para ela. Isso é importante. Nós, homens, tínhamos que assumir a postura de mestres dentro do lar. E alguns de nós têm falhado muito nisso, de ensinar sobre a vida e sobre vida com Deus. Nós não gostamos disso. Tanto não gostamos que a gente entende que eu tenho que saber o máximo as coisas do meu trabalho. Esse negócio de teologia deixa com o pastor. A gente terceiriza algumas coisas na nossa vida. Tanto é que saber coisa de escola hoje em dia, o que a gente sabe? Nada, a gente deixa para a escola. Na hora que o moleque vem da escola com algum problema difícil, por quê? Porque estudar não é mais contigo. Houve tempo em que quem fazia isso era o pai. Mas a gente perdeu essa ideia. Parece que é tudo bem ser ignorante. Na era da informação, tudo bem ser ignorante. Errado. Errado. Outra coisa que homens negligenciam bastante é a ideia de admoestador. Sabe por quê? Essa parte é ruim. Essa parte deixa com a mulher, que a mulher fala é melhor. Quantos homens têm sido negligentes em relação a confrontar os seus filhos e suas esposas em relação aos seus erros? Como isso é difícil. A gente foge disso porque cria mal-estar, e o homem não gosta de mal-estar. O que ele faz? Ele deixa rolar. Se é com o filho, deixa que a mulher fala. Que a mulher fala, e ele, tudo bem, já falou. Ele prefere fugir disso. E se é para demonstrar a esposa, então vai azedar em casa. É melhor não fazer, pastor. O senhor não sabe o que é dormir com ela. Ranzinza. O senhor não sabe. Como o homem tem sido negligente na função de admoestador. Isso é profético. Mas a gente não gosta de ser profeta. Deixa o pastor fazer isso. Terceiro, o ofício sacerdotal. Estava lendo um livro em que o autor dizia assim, né? Falando de personagens bíblicos que oravam pela sua família. Jó orava pelos seus filhos, de orar pela sua esposa. E aí ele falando, e eu sei que ele é um autor crente, muito, que ama o Senhor, de verdade. E ele falou assim, quando eu leio essas passagens, como eu me sinto constrangido. Porque eu não sou intercessor da minha família como eu deveria.
E o nosso Salvador intercede pela sua igreja continuamente. Como nós, homens, temos falhado em interceder pelas nossas famílias o suficiente. Nós tínhamos que ser aqueles que mais oram. E sabe uma coisa muito ruim da nossa igreja? Não vou dizer nossa só local. Quem é presbiteriano há algum tempo sabe que a fama é de que as mulheres da SAF oram. Ao PH, não. Os homens, não. Isso é péssimo. É uma fama muito equivocada, porque homens deveriam ser intercessores em prol da sua família. Segunda coisa e última, sacrifício. É aqui que a parte tão linda. Por quê? Porque como ofício sacerdotal, ele não é só sacerdote, ele é a oferta. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe qual é a parte mais difícil, homem? É que no dia que você casa, você morre para que ela viva. Você morre para que ela viva. E tem que ser assim continuamente na vida do casal. Nós não somos só sacerdotes no sentido de orar ou coordenar a família, mas de sermos a própria oferta, o próprio sacrifício, para que haja prosperidade de vida no lar. Isso não é fácil, mas como eu disse na semana passada, você olha isso aqui e dá vontade de dar risada, né? Sabe por que eu coloquei esse que Deus me ajude? Porque isso é parte do voto de casamento. Ontem o André e a Tainá, membros de nossa igreja, se casaram. Eu tive o privilégio de celebrar o casamento deles. E como parte do voto que o André, como homem, tem que fazer para com Tainá, sua esposa, é depois de prometer uma série de coisas, ele fala: que Deus me ajude a cumprir todo esse santo propósito. Não é fácil ser o líder, o principal responsável pelo bem-estar do lar. Não é fácil. E eu queria que a gente pensasse nisso. E na escola dominical eu vou tentar ir mais longe em algumas coisas que eu não tive tempo de dizer aqui. Mas que a gente terminasse com oração, pedindo que Deus abençoasse os homens desta igreja. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, estamos diante de Ti com muitos desafios. Um deles é entender como é que devemos exercer nosso papel na vida do lar. Homens têm falhado nisso. Nós pedimos que o Senhor primeiro desperte em nós arrependimento. Porque para nós ser homem tem sido confundido com outras coisas. Nós temos sido negligentes com uma série de cuidados no nosso lar. Pedimos perdão por isso. E queremos que o Senhor nos ajude a resgatarmos as glórias de Cristo em nossos afazeres. Que meninos sejam treinados a ter estas qualidades. Que jovens desenvolvam essas qualidades enquanto aguardam casamento. E que homens casados procurem sempre viver em conformidade com os ofícios real, profético e sacerdotal de Cristo Jesus. São coisas difíceis, mas nós cremos que o Senhor pode nos ajudar nisso. Então, nossa oração final é que o Senhor nos ajude, nos dê forças para cumprir todo esse santo propósito. Em nome de Jesus. Amém.